Muito boa noite a todos. QAP, QRV, Papai Yankee 1, Lima, Eco, Oscar. Muito boa noite, senhores. Boa noite. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos, São Paulo, QAP, QRV. Esperando os meninos acessarem a TG 72431, Distrito Federal. Boa noite a todos, aos Rádio Escuta, Rádios Coruja e também os ouvintes. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, QAP, QRV. Boa noite, Sérgio. Fala, Sérgio. P2SLX, PY1LO também QAP, aguardando a sua entrada oficial e esperando os amigos. Ok, Leonardo. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Bacana aí. Já os meninos estão por aí, Léo. Tá bom? Já chamei todos por aí, já mandei mensagem, então já todos estão por aí. Mais 2 minutos, tá 1 minuto, né? 20 horas e 44 minutos. Aí eu já entro de novo, já faço a abertura e chamo todo mundo. Ok? Ok, senhores, muito boa noite a todos. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos, São Paulo. Nós vamos dar início a mais uma rodada. Rodada Noite dos Amigos, edição 015, na data de 9 de agosto de 2023, através da TG 72431, Distrito Federal. Esperando os meninos e que todos sejam muito bem-vindos. Rádio Escuta, Rádios Coruja e também os rádio ouvintes, como carinhosamente a gente chama por aqui. É só apertar o PTT e pedir a oportunidade. Sempre deixamos um grande espaço de câmbio generoso para que isso venha acontecer, tá bom? Deixa cair. Também em retorno e também comentando que esta rodada está sendo gravada e depois ela publicada no YouTube como Rodada Noite dos Amigos Digital Voice, tá bom? Através dessa TG 72431, Distrito Federal. E também ela no canal do YouTube, você pode procurar como bit, Bravo India Tango Lima Yankee barra Noite DMR, né? November Oscar India Tango Eco DMR, que é o canal do YouTube. Deixa cair. E também no canal do podcast bit Bravo India Tango Lima Yankee barra Noite Pod, November Oscar India Tango Echo, Papa Oscar Delta. E também através do canal do nosso amigo Leonardo, que é o Papa Yankee 1 Lima Echo Oscar, que é o bit Bravo India Tango Lima Yankee barra Lima Eco Oscar DMR Live. Ok, senhores? Que todos sejam muito bem-vindos e uma boa noite a todos. Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray. P2, Sierra Romeo Kilo, Silvio, com boa noite. Ok, Silvio. Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Kilo, Silvio, São Paulo. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. O Leonardo também está na TG, tá? Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Ok, Silvio? Vou passar a palavra a você e depois nós vamos até o Leonardo, tá bom? Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Kilo. Palavra, amigo. Satisfação? Por aí, Sérgio, boa noite, tá bom? Tudo de bom? Recomendações aí ao QTH. Essa é a estação de P2 Sierra Romeo Kilo, operador Silvio, rádio operador Silvio, operador base Itaquera, São Paulo, tá bom?
Boa noite também aí ao Leonardo, né? PY1 Lima. Ih, fugiu aqui. Léo. Lima Oscar. Lima Eco Oscar, né? Tá bom? Boa noite por aí. Recomendações ao QTH. Espero que seja tudo tranquilo por aí pelas terras cariocas, tá bom, ô Leonardo? Eu vou lá retornar ao Sérgio e ele dá aí continuidade na nossa rodada por aí. P2 Serra, o meu quilo Silva, escuta P2 Serra Lima X-Way, Sérgio, palavra. Ok, Silvio. Papo Universidade 2, Sierra Romeu Kilo. Silvio, São Paulo, em retorno a Papo Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Sérgio, Guarulhos, São Paulo. Bacana, obrigado por ter vindo. E espero que tudo esteja bem com o senhor e todos os seus familiares. Então vamos ao Leonardo, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Leonardo, palavra amigo, satisfação. Seja muito bem-vindo mais uma vez, satisfação, palavra. Ok, Leonardo, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Não veio áudio, hein, Léo? Tá bom? Veio só um barulho. Parecia que você estava digitando, mas não veio áudio, tá bom? Verifica aí o que aconteceu aí, tá bom? Então, Silvio. E temos também a do Léo em retorno à Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. O nosso amigo lá que o Cipriano está acompanhando, ele já passou na prova, hein? Já está até com o número do COE. Então, parabéns lá o... Vou falar o nome dele, peraí, deixa... Tô no ar aqui. Vai lá, Silvio, depois eu volto. Ok, conhece ele por aí, viu, ô Léo? Realmente, eu até fico na dúvida. Eu falei, será que é meu rádio aqui que eu tive, né? Eu tinha um probleminha aqui no OpenGD77 que ele tinha um toque de recepção, cara. Eu falei, será que eu voltou a ter o toque de recepção, né? Mas aí não, eu pus aqui no Roseline, abriu o Roseline rapidinho, só tinha seu sinal de portadora, sem áudio, tá bom? Mas tranquilo por aí. Então, realmente, ô Sérgio, a prova não é difícil, a prova é tranquilo, só a pessoa tem que ficar tranquila e decorar e na hora lembrar lá o que tá falando, né, meu? O que estudou, né? Mas é rapidinho, meu. Dificilmente alguém repete nessa prova até pra classe C, né? Pro B tem umas complicaçõezinhas lá com o CW, a parte de conhecimentos de elétrica lá que pega um pouco, mas é tranquilo, fazer a prova tá bom, mas bacana, mais um rádio amador aí pra engrandecer aí o hobby, né? Só que parece que o Cipriano ia dar um radinho analógico pra ele, né? O cara vai ficar doidinho. Mas não pode pôr bom, tem que saber da realidade, né? Tá certo por aí, ó, Sérgio? Palavra pro 2 o meu quilo Silvio. Vamos passar lá pro Leonardo, ver se agora tá com força total lá, tá bom? Fala por aí, ô Leonardo, PY1, Lima Eco Oscar. P2 Serra, Vitor, boa noite. Ok. PU2 SRK com a entrada do PU2 SSV, Marcos, e Sérgio, PU2 SLX, KY1 LO. Desculpa, pessoal, porque eu tenho um costume de dar mute no microfone, até para não pegar QRM aqui, televisão, alguma coisa assim. Eu sei que o microfone, apesar de ser condensado, ele segura bem o ruído, mas eu não quero atrapalhar a live e até o áudio aí que vai para a live. Então eu dou um mute. E como ele é um pedestal... Opa, tô vindo, tô chegando ou não? Agora eu tô transmitindo aí? Certo. Tá sim, Léo. Ok, tá, então beleza.
Obrigado aí, Marco. Então, como eu esqueço ali, está no pedestal, então o microfone está um pouco mais alto, assim, está mais ou menos no nível. E aí o microfone é um toque que ele dá mute, um toque ele sai do mute, né? Então, eu lamento aí. Mas é o seguinte, eu estava olhando aí o Sérgio falar os endereços do YouTube, podcast e também da live, mas eu acho que é tranquilo também qualquer um passar no Google e colocar a rodada Noite dos Amigos, que vai encontrar tanto no YouTube, o canal que tem todos os áudios, vai encontrar o podcast, que leva o nome Rodada Noite dos Amigos, porque aí vem o Spotify fazendo deixa eu cair um pouquinho. Como é o Spotify e a Apple, eles suspendem esse banco junto ao Google. Então, e a live também só colocar como PY1 é Léo, ou então live Leonardo, ou então seguir o encurtador, que é o bit.ly /LeoDMR. Aí consegue chegar lá. Mas é isso aí. O Cipriano está conversando comigo às vezes, mas eu não estou tendo resposta pro painel dele. Parou aqui, não sei se o painel dele deu uma travada. E volto para aí contigo, Sérgio. Dando um abraço aí pro Marcos aí, que chegou também. Anota aí no caderninho. P2SLX, PY1LO. Ok, Leonardo. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, Leonardo, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima, X-Ray, Sérgio Guarulhos, São Paulo. Bacana aí. A gente vai seguir aquelas orientações, né? Que é falar na abertura e no meio e também no final lá, tá bom? Nós vamos passar os endereços dos podcasts, vamos passar o endereço do podcast, do DMR, nós vamos passar assim, tá bom? Do YouTube também, e bacana, hein? Já acessei lá através do Google e tá lá, Spotify for Podcaster. Ok? Já estou inscrito, e todos que puderem também, dá seu like lá e se inscrevam, hein? Tá bom? Para ouvir as nossas conversas, nosso bate-papo por aqui. E qual que era o tema hoje que a gente ia abordar? Era o Boeing esperando o Lucas, hein? Era o Boeing 737, né? E o simulador, né? Que a gente ia falar, simulador de voo, não é isso? Silvio, Papa Uniforme 2, Sierra, Romeu Kilo. Palavra, amigo, satisfação. Oi, Silvio, eu caí? Papa Uniforme 2, Sierra, Romeu Kilo. Palavra, amigo, satisfação. Você não caiu, não. Tá lá. Marcos, tá bom? Entrou agora há pouco aí, pediu oportunidade antes do Léo retornar aí ao áudio, mas acho que o Marcos também não conseguiu retornar aí. Vamos ver. Marcos, tá por aí? Tô sim, Silvio. Mas segue daí. Na passagem eu pego por aqui, o Sérgio passa, tá bom? Segue aí, o Silvio. Tá ok. Tá bom, de retorno P2 Sierra, meu quilo Silvio por Itaquera. Não, é que eu, Sérgio... Tá bom. Falando sobre o Boeing 7, a primeira vez que eu andei de avião, voei de avião, sei lá, coisa assim desse jeito, foi no 737-300, meu. Caramba, que máquina, rapaz. E naquela época você podia... aquela época, na década de 80, né? Pedia para a comissária de bordo deixar você olhar a cabine, né? E ela ia lá, falava com o comandante e ele permitia ou não, né? Mas geralmente permitia, né? Porque antes do voo, né? Lógico.
O voo era curto, né? Era voo doméstico e tal. Aí a gente foi lá, eu e o outro rapaz que trabalhava comigo, ele deixou ver a cabine e tal. Mas a sensação assim é diferente, você olhar lá assim, na porta da cabine e você olhando pro vidro do avião, pra frente do avião, né? É um negócio legal pra caramba, tá bom? Foi a única vez também, depois... É que esse rapaz que viajou comigo, ele já tinha ido outras vezes, né? Ele falou, não, cara, vamos lá pedir pra ele deixar dar uma olhada e tal. Aí falamos com a comissária, aí deixou, né? Tá certo, mas é voo doméstico, né? São Paulo... Foi São Paulo até Confins, Minas Gerais, né? Belo Horizonte. Então... Foi tranquilo. Tá, mas era uma baita máquina, cara. Nossa, enorme, grande mesmo. As internacionais, então, eu nunca entrei, né? Mas deve ser bem maior, né? Mas essa, talvez porque é a primeira vez que a gente vai, né? Então, marca mais. Tá bom? Isso com esse por aí, Sérgio. Palavra para eu dou esse é o meu quilo Silvio, amigos e o mundo que vai à tua escuta. Ok, Silvio, Papo Universidade 2, Sierra Romeo Kilo, em retorno para Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Bacana aí. Avião é maravilhoso, né? Ô Marcos, desculpa, eu não sei se o meu sinal caiu, que eu acho que eu falei antes do Silvio, eu falei, eu acho que por cima do Silvio aí, e eu vi você aqui, eu ia te passar a palavra, mas aí o Silvio estava falando, tá bom? Me perdoa aí. Papo Universidade 2, Sierra Vitor Marcos, São Paulo. Palavra, amigo, satisfação. Ok, Sérgio, tranquilo, sem problema. Não esquente a cabeça. A moringuinha tem que ficar fresquinha, tá bom? Tranquilidade. Muito boa noite a você, boa noite ao Silvio, ao Léo, lá por Rio de Janeiro. Recreio, é o Recreio dos Bandeirantes, olha que nome bonito, né? Mas legal. Boa noite a todos, boa noite aos corujas que estão na TG, pelo mundo, pelo Roseline, ou por qualquer outro tipo de aplicativo que nos permita escutar, né? Muito legal, gente. Eu ia fazer uma sugestão ao nosso staff hoje, aqui ao vivo em Clores, que daqui a pouco ele me cola aqui, para a gente fazer os links cruzados aí nas páginas do YouTube e do podcast, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui no YouTube, lá na rodada, lá na descrição, só tá a descrição do que é a rodada. Seria legal a gente botar os links pro podcast ali. E aí fazer o sentido inverso no outro, né? Lá no podcast botar o do YouTube e vice-versa. Tá bom? Fica aí como uma dica aí pra nós aí. Como lição pra gente fazer depois. Tá bom? Deixa cair um pouquinho. Falando nos aviãozinhos aí, né? Eu acabei pegando uma época boa ainda, que acabei tendo que fazer algumas viagens pela VASP na época. Fui até o Rio de Electra, ou seja, os aviãozinhos turbo-hélice. Andei algumas vezes de 727-200, algumas vezes de 727-300, não, 737-300, e do A10, A20 e A300, pra vocês terem uma ideia. São aviões fantásticos, né? Tanto Boeing como Airbus, né? Mas o que eu mais me identifiquei realmente foi com o 727, porque tínhamos o simulador interno dentro lá do prédio da VASP, aqui na Washington Luiz, ali bem do ladinho do aeroporto, né? No finalzinho, né? Tínhamos uma sala enorme lá, com um computador de grande porte lá, que para controlar toda a parte do simulador, né? E eram 4 tubos de televisões, para você ter uma ideia, simulando as janelas do avião e com voos noturnos, né? Não tinha voos diurno para aquele modelo de simulador ainda. Mas é fantástico. A cabine é como o Léo disse,
é um avião totalmente mecânico, né? Não tem nada digital nele, né? Tá bom? A gente vai falando mais nos próximos câmbios aí. P2 Serra Serra Victor, P2 Serra Lima X-Ray. Roger, Sérgio. Ok, Marcos. Papa Universidade 2, Sierra Serra Victor. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Sérgio Guarulhos. Bacana aí. O Marcos também foi quase piloto, hein? Participou lá Participou lá do simulador, né? Do computador de bordo. Bacana, hein? Só temos aqui crânios, hein? Barbaridade. Mas vamos que vamos aí. Então vamos ao Leonardo. Lembrando, viu, Marcos, que o Simão que tá lá, ele tá com um problema de saúde, ele tá medicado e ele não tá se sentindo bem, mas ele tá lá como staff, tá em QAP e QRV, qualquer coisa, ele vai chamar a gente por aí, tá bom? Já estimamos as melhoras dele e logo mais em breve ele tá recuperado por aí. Papa Yankee 1, Lima, Eco Oscar, Leonardo. Palavra, amigo, satisfação. Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1, Lima, Eco Oscar, e os demais na coruja e no grupo aí, na rodada. O Marcos, eu fiz isso no podcast e fiz isso na live. Tem os endereços todos lá. Aí depois eu acho que o Simão vai fazer isso lá no YouTube, lá no canal da Rodada Noite dos Amigos. Justamente para facilitar esse intercâmbio mesmo, né? É legal, mas obrigado aí por relembrar isso. Eu tinha esquecido até de pedir ao Simão para fazer isso. Bom, a parte do avião 727, e o elétrico são 4 motores. General Electric, fantásticos, porra, HL, uma turbo, estão todos turbohélices. Tanto é que esse tipo de avião é tão seguro, que ele só um único motor, ele conseguiria tranquilamente fazer o voo completo e pousar com segurança ou no Santos Dumont ou então em Congonhas. Ele tem um empuxo muito grande em matéria de reverso, porque todos devem saber que quando você pousa, vamos dizer assim, para mim, deixa eu cair um pouquinho aqui, para não ficar muito longe. Para mim, o ponto mais crítico é no pouso, porque você está com 3 eixos, né? E vai ter que planar para poder estolar o avião. O princípio do pouso é o stall do avião e tocar na pista. E você tem que tocar na primeira interseção da pista, né? Para você ter condição de rolar, fazer o freio, os auto-brakes, o reverso. O reverso nos motores de par, né? De hélice, ele justamente é uma inversão do ângulo das pás, para justamente, em vez de puxar o ar, mandar o ar para frente, justamente para fazer o inverso do movimento que está rolando. E realmente era muito bom. Antigamente, você tinha essa facilidade de você... Os próprios pilotos, né, deixavam a cabine aberta, justamente porque era o status e tinha esse romantismo no ar, né? Aí depois de 11 de setembro o negócio mudou todo de figura. Todas as cabines ficaram blindadas, existe um código entre a aeromoça e a aeromoça, na verdade, a área de catering, a área do comissário, né? O comissário, na parte de apoio, para justamente adentrar a cabine. Mesmo assim, não é fácil, não. Então, tudo é muito fechado justamente porque isso é uma norma que rolou no mundo inteiro
depois dessa infeliz dia, né? Que atacou as Torres Gêmeas, e evidentemente que muita gente se perguntou, caramba, como que foi tão cirúrgico esse ataque? Como que eles conseguiram botar abaixo duas torres monstruosas, né? E por parte do cirúrgico é muito simples, porque como eles aprenderam no simulador fazer o input das coordenadas que passaria na posição certa, cada avião tinha uma posição certa para entrar na torre, eles plotaram altitude coordenada no FMC e deu um input, deu um ok e mandou ver. O avião, para ele, estava com ar, estava no céu tranquilo e sereno, né? Só que tinha um concreto na frente dele. Aí o que acontece? Deixa eu cair um pouquinho. O negócio foi muito meticuloso, porque eles também estavam contando com o tanque cheio, altamente combustível, querosene, e aí eles também, o impacto já ia detonar bastante coisa, e o próprio querosene ia com certeza pegar fogo, porque as turbinas estão extremamente quentes, né? E com certeza, fagulha, eletricidade que chocou, saiu várias fagulhas e o fogo tomou conta, e aí sim o aço não aguenta essa temperatura toda que aconteceu, né? Que rolou tanto é que 20 andares para baixo ou mais, o pessoal estava tomando banho de querosene. O querosene desceu por toda a estrutura das torres, né? Ok, acho que o Léo acabou de falar, né? Pela live aqui eu vi que ele parou lá. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Deixa eu ver se ele parou mesmo. Deixa eu ver se eu estou sozinho. Caramba, eu não transmiti de novo? Transmitiu e no final, para mim, falhou tudo aqui. Você estava finalizando, falhou aqui, ok? Papa Uniforme 2, Vitor Romeu Hotel pedindo oportunidade. Ok, senhores. Chegou a dona Carla, Papa Universidade 2, Vitor Romeu Hotel. Tá bom, Léo? Leonardo aí. Só no final que eu não ouvi o câmbio, acho que os outros meninos também não ouviram, tá bom? Mas foi só no finalzinho mesmo. Mas bacana aí. Eu acho que é um time lá, o TOT, do seu radinho lá, que ele tá caindo. Não sei se ele tá programado para 3 ou 4 minutos, tá bom? Depois o Silvio comenta e o Marcos também. Mas bacana aí. Rodada Noite dos Amigos, edição de número 015. Na data de 9/8/2023, através da TG 72431, Distrito Federal. Sempre deixamos um bom espaço de câmbio, né, generoso, para os colegas que carinhosamente a gente chama de rádio escuta, rádio coruja ou ouvintes, possam apertar o PTT e falar aqui com a gente, tá bom? Será motivo de satisfação e prazer. Então vamos a dona Carla, Papa Uniforme 2, Victor Romeu Hotel. Satisfação, dona Carla. Palavra. Papa Uniforme 2, Victor Romeu Hotel. Palavra, dona Carla. Ok, peguei por aqui. Eu acho que eles estão com algum problema lá, hein, no QTH, tá bom? Mas tranquilo. Então vamos ao colega Silvio, ao amigo Silvio, Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo. Silvio, palavra, amigo, satisfação. SL por aí, tá bom, Sérgio? O retorno P2 Sierra Romeu Kilo. Silvio, aqui por Itaquera. Quanto ao 11 de setembro aí, mas eles fizeram uma
união de várias informações, né? Porque o grupo islâmico lá já tinha tentado explodir o subsolo das Torres Gêmeas. Eles não conseguiram, né? Porque era impossível, né? Tinha que ter muito explosivo. Então eles estudaram a estrutura da torre, o pêndulo que a torre tinha lá em cima, né? Porque era aberto, né? O projeto da torre era aberto. Quem estudava ou estava numa faculdade de engenharia civil podia ir lá. Eles tinham todo o projeto da torre, né? Então eles estudaram isso aí e viram que com a temperatura e a pancada do avião, a torre até resistiria se fosse só o avião batendo, né? Já aconteceu outras vezes, outros aviões menores já bater, parece. Ela até resistiria, mas não resistiria ao aço, não resistiu à temperatura, né? Então, com o pêndulo ajudou a derrubar, né? Então foi foi só o avião, né? Foi tudo, foi um estudo completo, né? Os caras ficaram muitos anos estudando, né? Mas assim mesmo, né? A humanidade segue assim. Tá bom, dona Carla, por aí também, boa noite, se estiver ouvindo, tá? Um forte abraço por aí, recomendações. Boa noite aí também ao Cipriano, P2 Tango Meu Quebec, se estiver ouvindo por aí. E a todos aí. Tá certo? Mas assim, meu avião, ele já causou muita alegria e muita tristeza também, né? Se você ler a história também de Santos Dumont, você vê que ele ficou muito chateado também, né? Tá certo. Mas é uma máquina impressionante, né? Então, você colocar um veículo mais pesado que o ar, né? 500 km numa cabeceira, né? 400, 500 km numa cabeceira de pista é um negócio fascinante mesmo. Tá bom? Vamos retornar lá pro Sérgio. Ele dá a oportunidade de ver se agora a dona Carla já conseguiu lá colocar em ordem lá o radinho. Sérgio, P2 Serra Romeo Kilo 5 foi escrito em P2 Serra Lima X-Ray, palavra. Ok, Silvio. Papa Universidade 2, Sierra Romeo Kilo. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Sérgio Guarulhos. Tá bom? Entendido. Aí a Torre Gêmea foi um maior desastre, né? Mundial que aconteceu aí. Que coisa, hein? Não dá para esquecer, né? Isso aí ficou marcado na vida de todos nós, hein? Mas vamos tocar o nosso barquinho por aqui. Papa Universidade 2, Victor Romeo Hotel. Dona Carla, está em condições, Dona Carla? A palavra? O Dona Carla, não saiu o áudio. Papa Universidade 2, Victor Romeo Hotel. Palavra? Ok, senhores, estão com algum problema de conexão por lá, pode ser internet, vamos ver. Ok, então vamos ao amigo Marcos, Papa Universidade 2, Serra Victor, palavra Marcos, satisfação. Ok, Sérgio. Pois é, voltando lá na historinha do nosso 727 lá, pelo menos na parte do simulador, né, que os caras nunca deixaram eu pilotar de verdade o 727, né, meu? Uma pena, né? Uma pena. Não sei por que técnico eletrônico não podia pilotar o avião de verdade. Só deixava a gente pilotar no simulador. Coisa chata, né, meu? Pô. Mas enfim, tirando a brincadeira de lado, né? A gente... O que a gente tem que ter em mente aqui, né, e aos colegas aí que estão todos na escuta aí, é que o simulador ele é uma réplica idêntica, tá, gente? Assim, não tinha o que tirar nem pôr, né? A partir do momento que você passava a portinha do simulador para dentro, é uma réplica da cabine do avião, com todos os seus fusíveis lá para puxar e apertar lá, o manche,
assento do piloto, copiloto, engenheiro de voo, tudo bonitinho, igualzinho, idêntico. Não podia tirar nem pôr, os painéis, tudo igual, tá? A única diferença que tinha nesse cara aí na cabine, né, que é um sistema mecânico, hidráulico e eletrônico, né, tem tudo dentro desse simulador, né, é que a parte de trás dele tinha uma plotter, tinha uma impressora plotter. Deixa cair um pouquinho aqui. Na parte na horizontal dele lá, né, tinha uma plotter do lado da porta praticamente de entrada do simulador, tinha uma plotter que fazia todo o plano de voo que tinham programado com o piloto, né, que estaria em teste naquele momento, e a rota que o piloto realmente fez durante a simulação, né. E era muito engraçado aquilo lá, porque às vezes o cara tinha que fazer uma curva para a direita, o cara, não sei por que, fazia para a esquerda, saía fora do plano, e no final, assim, dava certo o que ele estava fazendo lá dentro, né. Ainda bem, né, porque era a nossa vida num avião de verdade, né. Mas era muito engraçado, né. E de vez em quando a gente era obrigado até a atuar junto da equipe lá, porque dava problema em algum equipamento, alguma peça, alguma coisa lá dentro. A gente era obrigado a estar junto lá. Os caras não gostavam muito da gente não, né, porque sempre teve uma rixinha entre a aeronauta e aeroviários, né, então não era uma convivência muito harmônica, não. Mas sim, alguns pilotos a gente dava muito bem e tinha outros que não queria nem olhar pra gente. Faz parte do ser humano, faz parte da atividade profissional deles e a gente entende isso daí. Mas era muito gostoso, gente. Vocês não fazem ideia de como era gostoso da manutenção naquele troço lá. Gigante, praticamente 2 andares, quase 8 metros de altura, os pezinhos, andava para direita, para esquerda, simulava tudo, gente. É fantástico. P2 Serra Vitor, P2 Sierra Lima X-Ray. Roger. Boa noite, senhores. Papa Uniforme 2, Tango Romeo Quebec com oportunidade. Ok, Marcos, Papa Universidade 2, Sierra Vitor, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Bacana. Deixa eu te falar. Para você, pro Léo e pro Silvio, né? E pros meninos Cipriano. O piloto, o comandante do avião, você falou que ele tinha que seguir a rota que estava estipulada para ele no plano de voo. E o comandante, ele tem plenos poderes para desviar de uma rota, se ele perceber que aquela rota, no intuito dele, no instinto dele, aquele momento de tensão, ele fala assim, não, eu acho que essa rota aqui não é a melhor rota. Ele tem essa autonomia para poder mudar? Depois você comenta aí, Marcos. Você, o Silvio e o Léo, tá bom? Então vamos ao menino Cipriano, Papa Universidade 2, Tango Romeo, Quebec. Palavra, amigo, satisfação. Ok. Quer sério, boa noite aos amigos aí. Ao Silvio, ao Sérgio, ao Marcos. Acho que o Léo também tá por aí, né? E a Carla parece que corujou alguém também, né? Rafael, uma coisa assim. Acho que tá. Tá apanhando lá, porque a gente tava jantando. A casa dela, de repente, ela tava. Aconteceu igual ontem. Ela estava no ecoteste. Ouviu toda a conversa dela. Não sei como, mas o botãozinho desceu pro ecoteste. Aí, viu o cara ecoteste, você que está ouvindo aí? É uma forma de você testar se você está atracando ou não o repetidor, se o hotspot está funcionando bonitinho, tá? E outras coisitas mais aí que os mestres aí podem te informar. Então, com a permissão de vocês, eu vou passar para ela. Tá? Ela já falou não lá do outro lado, mas...
Ela falou que estressou. Tá vendo o meu time jogar. Mas eu vou passar a palavra pra ela de qualquer forma. Né? Pra ela cumprimentar. O Simonca também deve estar de escuta, né? A gente tem umas melhoras do mesmo, hein? Tá meio, hoje tá ali. Não tá bem, né? Então, dona Carla. Vai se preparando aí. A hora que eu passar pra você, você conta 5 segundos. Depois você aperta o PTT. Mantém ele apertado. Depois de 3 segundos você começa a falar. Tá bom? E depois você deixa com o Sérgio com a permissão dos demais. Então a palavra vai para Papa Uniforme 2, Vitor Romeu Hotel. Roger. Boa noite a todos. Aqui é Vitor Romeu Hotel. Desejando para vocês uma ótima noite. Desejando melhoras para o Simonca. Dando parabéns ao Anderson, futuro radioamador que nos ouve aqui de Coruja. E deixando um forte 73 para vocês e dizendo que eu estou gostando muito do assunto de hoje. Entendo muito pouco. Mas, assim, eu só entendo da estrutura do prédio, porque que o prédio implodiu praticamente, né? Porque ele caiu, implodiu mesmo. Mas o resto eu estou aprendendo bastante, estou gostando muito de estar ouvindo vocês, viu? Então, boa noite, que agora eu vou torcer pro Palmeiras, porque tem o Rafael Veiga, que é parente, jogando, e eu tenho que valorizar a família, tá? Beijão, gente. Forte 73. Até mais. Passo a palavra para o Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray. Vai, Sérgio. Boa noite. Beijo, Simone. Ok, dona Carla. Papa Universidade 2, Vitor Romeu Hotel, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Obrigado, dona Carla. Obrigado mesmo. Anderson, mais uma vez, parabéns, hein? Parabéns aí. Passou, já tá com o COER. Agora é só esperar as letrinhas, né? E começar a falar no radinho aí, tá bom? Mas bacana aí, parabéns mesmo. Seja muito bem-vindo ao mundo do radioamadorismo. É tudo isso aqui, ó, um monte de amigos, todo mundo na sua casa e todo mundo aqui numa sala de reunião aqui. E a gente considera todos, viu, Anderson, como membros da família. O menino Cipriano depois te conta aí o que a gente faz com as pessoas que a gente não conhece, a gente vai atrás, hein? Tá bom? E logo, logo também a gente vai lá no Leonardo. Mais bacana aí, deixa cair. Mais bacana. Então vamos ao Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Leonardo, palavra amigo, satisfação. Lembra do que nós falamos? Se o comandante tem autonomia para desviar de uma rota, depois você comenta aí, Léo. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Palavra. Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Dona Carla e Cipriano, muito boa noite. Anderson, um grande abraço e parabéns. Aí também teve um professor de primeira linha, né? Só quero ver agora o prefixo aí que vai vir aí, decorar ele, que eu sei que você vai decorar rapidinho. E vamos conversar, vamos bater papo. Olha, eu fico abismado e surpreso que a dona Carla, ela dá de 10-0 em todos nós juntos. Ela fala com uma tão natural, tal naturalidade, que até me impressiona, assim, como se ela estivesse numa roda, assim, pessoalmente, com os amigos, bebendo, tomando um café, comendo um bolo. Cara, parabéns, Carla. Realmente é muito legal escutar teu câmbio aí. Muito mesmo. Eu acho, assim, eu tenho tantos anos de rádio, mas eu fico meio engessado. Não, você é natural, você é descontraída. Porra, muito, muito bom. Bom, deixa eu cair um pouquinho aqui a ficha, peraí. Agora tem que estar de olho, né? Aqui, lá. Enquanto também o meu rádio não vem,
No Dudu está, estou. Bom, sobre a sua pergunta, depois o Silvio e o Marcos também vão falar. Mas acontece o seguinte, o comandante ele tem total responsabilidade pelo voo, pela aeronave, pelos passageiros, por tudo. Ele é o delegado, ele é o presidente, tanto é que se você chegar num outro país, enquanto você não abrir a porta, você tem, por exemplo, vamos dizer que foi um voo daqui para a Inglaterra. Aquele voo é território nacional. Ninguém entra, se ele não quiser, ele pode dar voz de prisão, pode casar, pode fazer tudo. Só que o plano de voo é uma coisa muito séria. Por quê? Você tem que fazer esse plano de voo antes, quer dizer, geralmente é uma equipe que faz esse plano de voo, depois ele recebe isso, porque ele tem que imputar no FMC a rota, porque você não pode esquecer, Sérgio, que tem inúmeras aeronaves, e nós temos várias aerovias cruzando o espaço. É como se fosse uma Avenida Brasil, um Tietê, tudo por pontos em cada, quer dizer, tudo interligado por pontos geográficos. Então, se ele se sentir com algum problema, ou ele tem que retornar e tudo, ele entra no caráter de Mayday, ele entra em caráter de emergência, uma pane, alguma coisa parecida. Aí mas em toda situação que ele tenha que fazer qualquer tipo de mudança, ele tem que pedir autorização ao órgão competente. No caso, é a torre, depois é o TMA, que é a área da grande cidade que ele está. Depois, no caso do Brasil, é o Centro Brasília, que toma conta de uma área toda específica, bem delimitada. E depois são outros centros que vão passando de um lado para o outro. Então, qualquer coisa que você queira fazer, você precisa primeiro pegar a autorização e falar assim, olha, eu quero, vamos imaginar, né? Quero importar uma rota, eu peço permissão para seguir desse fixo 354 para o fixo tal. Gostaria da permissão, tal. Se o controlador assim permitir, ele sentir que ele não vai colocar em risco outras aeronaves, ele vai fazer uma mudança no plano de voo dele e vai fazer a autorização. Isso acontece muito quando você... Deixa eu parar aqui um pouquinho, peraí. Isso acontece muito durante um voo. Você tem a gente chama stack climb, ou seja, você vai ganhando altitude quando você está indo para o seu destino. Porque quanto mais alto, mais você tem economia, você pega menos turbulência. Então, você tudo no plano de voo você fala, stack climb, aí tem tudo regras. Você indo você está numa aerovia que vai de São Paulo, vai do Rio para São Paulo, São Paulo Rio. Você tem o stack climb já determinado. Aí você paga para TMA Rio ou TMA São Paulo, fala assim, olha, peço autorização para subir para nível tal. Entendeu? Aí o que acontece? Aí o controlador vai autorizar você a fazer, mas tudo antes tem que ter a permissão daquele que está olhando o todo. Porque o piloto está olhando a aeronave, mas apesar que hoje em dia você tem você tem equipamentos que mostram onde você está, e o que na verdade, quando você tem um instrumento que é justamente a proa e o teu destino é tracejado com a linha magenta, você tem os aviões ali perto que estão lá, ou em cima, ou embaixo, tudo. Então você tem uma noção do que está em volta de você. Mas é isso que acontece no mundo real. É tudo em comum acordo, só que o comandante tem
a prerrogativa total, mas desde que não altere qualquer coisa na aeronave ou na sua direção que bota em risco outras aeronaves. Desculpa o câmbio longo, Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1 Lima, Eco Oscar. Ok, Leonardo. Papa Yankee 1 Lima Eco Oscar. Leonardo, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Bacana, hein? Bela explicação, entendi, né? Também perguntar para quem entende é bem melhor. Mas bacana. O motivo dessa pergunta foi que, lembra que teve, eu não lembro, os pilotos, eu não sei se era australiano, foi americano, eles vieram buscar um jato Legacy aqui no Brasil e eles desviaram a rota e acho que não vou falar cauda, tá? Não sei o nome da parte traseira do avião, da cauda pegou num avião, acho que foi um 747 ou 737, acho que foi aqui no Acre ou no Amazonas. E eu lembrei desse fato, por isso que eu fiz a pergunta lá, você entendeu? Se o piloto, porque ele mudou a rota, né? Ele mudou a rota e foi esse o motivo que pegou no avião naquela época, tá bom? Por isso que eu fiz a pergunta aí. Mas bacana aí. Então vamos ao Silvio. Antes do Silvio, deixa eu mandar um abraço aí pro Uzi, Papa Uniforme 2, União Sierra Eco, Flávio, que ele tá internado, hein? Flávio, boa recuperação, tudo vai dar certo. Se precisar da gente aí, pode contar, pode chamar, você tem nosso WhatsApp, você tem meios aí da gente se comunicar, tá bom? Tudo que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer para te ajudar no que for possível, tá bom? Boa recuperação aí. Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Kilo, Silvio, palavra. Desculpa, só um break aqui, PY1LO. Certo demais, eu acabei falando da aeronave e tudo, e acabei esquecendo de passar uma informação, um pedido que o Simonca pediu para falar, e acabei, desculpe, Simonca, ele falou que ele está assim, meio debilitado, não vai conseguir falar em nenhum momento, mas está escutando todos nós, tá? Desculpa aí. Segue aí ao Silvio, né? Desculpe aí. Ok, conhece ele por aí, tá bom? É o retorno P2, Sierra Romeo Kilo, Silvio. Eu fico corujando o pessoal aqui da torre de controle aqui no aeroporto, né? O rádio que eu tenho aqui base, ele tem as frequências ele corre lá a frequência de aviação, né? Então eu fui corujando aqui e de Guarulhos e tal. Tem várias frequências, né? Mas as da torre são as mais bacanas, são as que falam mais e tal. E principalmente dia de chuva dia de chuva é o melhor dia para corujar, porque muda tudo, né? Muda tudo e os caras começam a falar. E muitas vezes é isso aí, ele pede ele decola e ele pede uma nova rota, não é rota, uma nova via, né? Digamos assim, porque o piloto diz que não vai alcançar a altitude no ponto X lá, né? Tipo, eu não vou alcançar a altitude em Santa Isabel, em Guarulhos, em tal lugar, assim, ele dá lá uma coordenada e ele fala, não vou alcançar, que devido à chuva ou mau tempo, e aí a torre fala, pede para esperar que eles vão dar uma verificada, né, se ele pode mudar ou não essa rota, essa via, né, subir mais, descer, fazer essas operações. Mas o negócio é rápido, né? Você vê que o piloto fica tem hora que ele fica um pouco nervoso, né? Ele chama várias vezes a torre e tal. E então, aí entra tal. Aqui onde eu moro, a ficha
devido não sei se é devido ao Parque do Carmo, outras coisas, a rota aqui é só de manhã e à noite, né? Da tarde para a noite. Não tem rota durante o dia, né? Não passa avião. Eu tô uns 20, 30 quilômetros, acho que 25 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, né? Então não tem rota, que é só de manhã. De manhã, sim, tipo umas 8 horas, 7 horas da manhã, você ouve avião. Passa bem alto, mas ouve, né? E durante a tarde também. E aí, quando eu tô sincronizado aqui, entra assim, estourando, né? Mas é legal. Mas eu corujo bastante, então. Algumas tardes aí eu ligo e tem que ficar procurando. Eu já tenho anotado, né, na memória do rádio as frequências que vão falando, então. Mas é bacana. Aí é uma comunicação super rápida e tem que ser decisivo o negócio. Não pode ficar, né, enrolado, né? Porque falou um minutinho, o avião já tá uma distância longa, né? E é isso aí que o Leonardo falou, né? A decisão é da torre, do operador, e ele que tem que ver lá se não vai pôr dois aviões na mesma condição, ou um que tá mais em uma altitude, ele vai jogar o outro lá, então é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é isso aí, né? E o comandante, ele é o comandante do avião, né, meu? Ele não tem como... Onde ele pousar, ele tem a autoridade sobre dentro daquele local ali, né? Como falou, né? É um negócio meio que... muitas vezes, quando havia, né? Agora não tem tanto, mas quando havia sequestro de aviões, né? Pode ver que a polícia, o exército do país, né, que o avião pousava, ficava tudo em redor, assim, não tinha tinha que esperar alguns trâmites lá, né. Tem um filme famoso disso aí, né. Tá bom? Mas é assim mesmo, vou retornar lá pro Sérgio. Sérgio, palavra, P2 é o meu quilo. Antes cumprimentar o Flávio, né, P2 use aí que se recupere o mais rápido possível, e o Simonca também, né? Toma bastante água e toma, como eu falei, toma cuidado com infecção urinária, né, amigo? Tá bom? P2 Serra o meu quilo Silvio e os amigos que vão escutar em P2 Serra Lima X-Ray. Palavra. Ok, Silvio. Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo Silvio, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. O Flávio já mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo que ele vai ficar lá uns 3 dias, hein? Tá bom? Mas que vai dar tudo certo. Ok, senhores, então vamos agora quem? O Marcos, Papa Uniforme 2, Serra Victor. Marcos, palavra amigo, satisfação. Ok, Sérgio. Eu vou falar mais do que tudo que o pessoal já falou aí, né? Não adianta. Repetir a mesma coisa, né? O comandante, praticamente, no ar, é o dono da aeronave, né? Ele quem manda, ele quem determina, né? Claro que toda mudança de rota ou de plano de voo, ele tem que ser submetido a alguém em algum momento para que ele possa fazer essas mudanças, né? Lá naquele caso do Legacy lá, eu não me recordo muito bem, mas a aerovia que o piloto estava usando do Legacy tinha a mesma altitude que o Boeing da Gol na época, né? Estava fazendo, só que um em sentido contrário do outro, né? E coincidentemente um dos equipamentos de segurança do Legacy estava desligado, ou por uma falha, ou por uma imperícia do piloto, por não conhecer muito bem o Legacy, desabilitou lá o famoso TCAS, né? Que é o radar de identificação de colisão, né? E esse cara foi vamos dizer assim, o grande ofensor na derrubada do Boeing, né? Felizmente, mais uma fatalidade na aviação,
né, do que qualquer outra coisa, né? Deixa cair um pouquinho. Outro ponto que eu vejo que é bem agravante naquela situação pro lado do Amazonas lá, que eu não lembro exatamente a região, mas era na região norte nossa, né? Ali no Amazonas, Maranhão, Pará, aquela região ali toda ali, tem uma deficiência muito grande na parte de comunicação, né? E os sistemas aviônicos, né, normalmente usam o VHF, né? O nosso VHF, o famoso VHF, para fazer as comunicações entre as estações base e a aeronave, tá? E por algum motivo o cara não conseguiu contato com nenhuma das estações ali. De novo, né? Imperícia ou desconhecimento, muitas coisas podem ser levadas. Eu sei que já saiu o laudo, tudo bonitinho, mas assim, até um caso engraçado, né? A gente discutir isso e falar que a gente é precário, né, naquela região, falta muita coisa naquela região lá para ter mais segurança, né? Até os equipamentos de lá, é tudo arcaico na época lá, depois deram uma melhorada, mas mesmo assim ainda sofremos com a escuridão de LF naquela região, né? Então, com certeza, nem a frequência de emergência o cara soube usar, né? Tá bom? Até porque ele deveria estar muito consciente na cabeça dele, né, que ele estava fazendo um voo seguro, né? Não que ele quisesse ter derrubado o Boeing, muito pelo contrário, né? Jamais ele queria fazer uma ação dessa, mas acabou acontecendo. Deixa cair mais um pouquinho. E assim, né, a gente, quando acontece, a gente fica procurando os porquês, né? Nós ficamos procurando os porquês, né? E tem um monte de gente que identifica e também não passa o verdadeiro porquê do que aconteceu, né? Bota o manto em cima e tenta passar o mais superficial possível para que as pessoas não percam, né, a vontade de voar, né? Porque se você falar a verdade que tinha uma sombra de AF lá, que não tinha equipamento de segurança lá, ninguém vai querer voar mais ninguém vai querer ir para Manaus, nunca mais, né? Porque realmente era, não sei se ainda continua, mas era vamos dizer assim, uma viagem alucinógena quase, tá bom? Então, os pilotos iam na base se eu conseguir falar com a torre de Manaus, eu tô no lucro. Se eu não conseguir, vou tentando. É isso, tá bom? Sérgio, P2 Serra Vitor, P2 Serra Lima X-Ray. Roger. Aqui Marcos, Papa Uniforme 2, Serra Vitor, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Sérgio Guarulhos. Entendido, né? A gente, como leigo, né? A gente fica imaginando o que realmente aconteceu, né? Aí junta uma informação de junta outra informação de outro, e a gente vai tendo noção melhor do fato ocorrido aí. As falhas, né? Houve falha humana, houve falha mecânica, houve falha de quê, né? A gente quer entender. Mas tranquilo. E vamos tocar o nosso barquinho aí. Papa Uniforme 2, Tango Romeu, Quebec. Menino Cipriano, palavra, amigo. Satisfação. Tem. Ok. Opa, tá caindo as coisas aqui? Tô na caixinha aqui. Caixinha da mansão. Bom, amanhã eu me inteiro direitinho, eu vou ouvir toda essa rodada, eu sempre ouço, né? Porque hoje eu tô perdidão aqui entre Dona Carla, televisão, Anderson, impressora, sabe? Tá aqui, tá meio perdidão aqui, mas amanhã eu me inteiro, tá? Mas eu tô vendo que o papo tá gostoso aí, tá? Mas eu tenho uma dúvida para tirar. Antes de mais nada, a Dona Carla já me perguntou umas 3, 4 vezes. Fala pro Serjão que o Papa Uniforme 1
Papo Eco Novembro, o Rafael adentrou e não retornou. Será que esqueceram dele? Será que não esqueceram? Eu acredito que ele deva estar em QRX. Então, de qualquer forma, eu vou chamá-lo. Tá, o Papa Uniforme 1, Papa Eco Novembro, Rafael, aí pela primeira região. Tá? Se ele continuar aí, aí com a gente, para ele balançar os queijos com a gente por aqui. Tá bom, Sérgio? Aguenta a mão por aí. Aí, se ele não entrar, eu pego aqui e vou fazer uma pergunta técnica pro Leonardo. Tá bom? Aí quando chegar a vez dele, ele me responde. Tá? Pode ser até que você até tenha comentado sobre isso, mas tá me ocorrendo isso e eu acho que eu devo perguntar, tá? Papa Uniforme 1. Papa Eco Novembro. Rafael, tá com a gente por aí, Rafael? Ok. Pegando por aqui pelo 2TQ, depois se a hora de passar a palavra, você me diz aí o que aconteceu aí. Existe a dona Carla, que ela tá preocupada com o Rafael, hein? Ainda mais que ela tem um sobrinho chamado Rafael, e no jogo tem outro Rafael, então ela tá aí. Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? É o seguinte, quando eu fui para a Espanha na primeira vez, teve um trecho lá que teve uma turbulência muito grande, tá? Muito bem. Na segunda vez, também houve essa mesma turbulência. Tá? Então eu entendo que lá em cima tem as vias aéreas. Não tem nada a ver com nariz, ouvido, nariz e garganta, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Mas eu entendo que lá em cima é como aqui embaixo, tá? São vias em que você navega por águas tranquilas, né? Por ares tranquilos. E vai ter também na Carta de Navegação vias que vão ter as suas turbulências. É como se a gente dirigisse, digamos, daqui até a casa do Sérgio por um asfalto bonitinho, sem buraquinho, sem nada. E de repente eu pegasse um atalho pelo meio do mato para ir até lá. Tá? Se é mais ou menos por isso. Mas o que aconteceu? Na segunda viagem, meu sobrinho estava comigo, teve uma turbulência muito grande na madrugada, daquela que o caminhão todinho tremeu, e igual aquele brinquedo que tinha aqui num parque famoso aqui beirando a Marginal Tietê. De repente houve aquela queda abrupta, né? Aí meu sobrinho olhou para mim e falou assim, eu sou padrinho dele, né? Ele falou assim, padrinho, isso é normal? Aí eu lembro que eu falei uma coisa para ele e pensei outra. Falei para ele, não, isso é absolutamente normal. É tranquilo, isso acontece. Mas na minha cabeça veio o seguinte pensamento, daqui a 5 minutos está todo mundo morto. Deixa cair. Então, resumidamente, o Leonardo, depois você me responde. Realmente lá em cima tem trechos que são tranquilos e se tem trechos que normalmente essa turbulência sempre vai ocorrer, tá bom? E na terceira viagem, a dona Carla estava com a gente, né? Quer dizer, estava fazendo só eu e ela, na verdade, dessa vez. O que aconteceu? Houve um comando, né? Pelo rádio eu ouvi alguma coisa e consegui traduzir para o meu pobre inglês que o avião ia retornar porque estava com um problema na engine, né? Em um dos motores, né? E realmente ela percebeu que estava voltando o avião, né? E não que ninguém comunicou nada a tripulação, né? Sei lá, sempre confundo quem é a tripulação, sei lá. Os passageiros, ninguém comunicou nada. E ela ficou apavorada, e eu também, lógico, né? Quando a gente percebeu que bem na nossa asa estava esguichando o combustível, né? Entendeu? Aí a Carla falou que o avião não tem asa. Tem sim, lá em Brasília, parece que Brasília foi desenhada com asa norte, asa sul, né? Tá bom? Então é isso, tá? Tá bom, Leonardo? Então resumidamente, lá em cima tem trechos que tem turbulência normalmente. Se não tem, por que ela dessa vez ocorreu de uma forma mais intensiva em relação às outras 2 vezes que a gente viajou, tá? E esse procedimento de retorno aí, tá? E jogar o combustível aí, tá? Eu sei que ele se dissipa aí pelo ar, aí não cai na cabeça de ninguém aqui na Terra, digamos assim, né? Tá bom? P2, Sierra Lima X-Ray, veja se tudo que é série dá prosseguimento por aí, eu vou ficar aqui ouvindo, vendo e tentando entender, mas amanhã eu escuto bonitinho aí a rodada, tá bom? Palavra P2, Sierra Lima X-Ray de P2, TRQ e a
15ª, né? 15ª rodada Noite dos Amigos, aqui pela TG 72431, que está sendo gravada pelo YouTube. Procurem por Rodada Noite dos Amigos e todos os outros meios de comunicação que já foram divulgados aí pelo Sérgio e pelo Leonardo. Roger por aí, Sérgio, adiante. Ok, Cipriano, Papa Uniforme 2, Tango Romeo, Quebec, em retorno à Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos. Rodada Noite dos Amigos, edição 015, na data de 9 de agosto de 2023, através da TG 72431, Distrito Federal, Digital Voice. Lembrando a todos que esta conversa, nessa reunião, está sendo gravada e também está sendo divulgada através do canal do YouTube, que é o bit.ly/NoiteDMR, que é o canal do YouTube, também no canal do podcast, que é o bit.ly/NoitePod, ok? E também ao vivo através do canal do Léo, tá? Que é bit.ly/LeoDMR Live, ok, senhores? Bacana aí. Então vamos agora ao Leonardo. Papa Uniforme Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Palavra, amigo. Satisfação? Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. É verdade, o Marcos, o TCAS. O TCAS é um instrumento que estava desligado no Legacy. E o transponder também. O que acontece é que as aerovias, muitas delas são aerovias só de uma via, tipo leste-oeste, ou norte-sul, etc. E tem outras aerovias que elas são tanto vai como vem, mas com espaçamento vertical. O que aconteceu no Legacy, que ele simplesmente foi desligado o TCAS e o transponder. Então ele virou um avião fantasma, ele virou um jato fantasma. E ele achou que estava bem, ou então, na verdade, não acredito que ele tenha desligado, porque lá em cima o cara, se sair da janelinha, ele não bate asas e voa. Então é evidente que ele preserva a vida dele. E é claro que ele não queria ter um acidente. Então ele subiu, eu acho que o espaçamento vertical era de 4.000 pés, alguma coisa assim, entre a aerovia que vai e a aerovia que vem, perto do Pará, se eu não me engano. Então ele subiu, sem autorização, sem nada, o TCAS não estava funcionando, o transponder também não, e aí o voo da Gol, né, se eu não me engano, estava, como a gente conversou aí, um negócio extremamente preciso. Então ele estava em rota de colisão. Só que o negócio é tão rápido, imagina, o Legacy mais ou menos a 900 km, por exemplo, quase a velocidade do som, né? E o Boeing também nos seus 700. Imagina a soma desses dois, porque estavam em sentido oposto. Então, quando você vê, você passou, é um flash, né? E, além de tudo, ele estava com o piloto atracado. Então, quer dizer, o piloto automático atracado. Então, tudo bem, quando você dá qualquer comando, deixa eu cair um pouco. Qualquer comando, o piloto grita, ele dá uma sirene, avisa que é algo anormal e desacopla por questão de segurança, colocando sempre em primeiro plano a mão do comandante ou do piloto que seja, ou seja, sempre trazendo para o manual. Aconteceu igual mais ou menos isso é uma redundância, igual o piloto automático de um carro. Quando você está com aquela velocidade e tal, você apertou no acelerador, não acontece nada, né? Mas no freio ele desacopla. Então aí o winglet, que é justamente a ponta de asa, que é, nesse caso desse The Legacy, ele é virado para evitar
uma coisa que acontece em baixa altitude, principalmente no pouso, que é um vórtex que acontece, que faz um stall de ponta de asa, que é muito perigoso, principalmente quando existem as tesouras de ventos de cabeceiras de pista. Então eles têm muitos das aeronaves hoje em dia até têm esses winglets, tem essas viradas aerodinâmicas para evitar esse stall de ponta de asa. Para não aumentar muito o câmbio, vamos na segunda pergunta, e depois o Silvio e o Marcos também fala a respeito. É uma conversa muito gostosa, então a gente acaba, ou talvez a rodada vá até as 23h40 hoje, né, Silvio? Você deve estar falando assim, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, o Cipriano, quando um voo está escalado, uma rota, esse voo que vocês fizeram para a Espanha, existem geralmente todas as companhias, deixa eu ver se voltou. Todas as companhias existe funcionário chamado DOV, que são justamente as pessoas que estão trazendo mapa meteorológico e informações de balanceamento da aeronave, para ver o que ele tem que imputar, peso, quantos passageiros, tudo no FMC, para fazer o computador de bordo fazer o deslizamento do centro de gravidade da aeronave, para não ter nenhum problema de bico pesado, leve, o que seja. Então tem um centro de balanceamento. Quando sai para um voo, geralmente esses voos longos, mas os cursos também tem. Aqui no Santos Dumont, quando você está saindo ali no portão principal, do lado é a torre, que tem toda a área de meteorologia, e você tem os ventos de altitude. Então você tem tudo catalogado, você tem os metais para 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, você sabe exatamente como que vai ser a condição do tempo lá, aqui. Então tudo é muito controlado e muito bem bolado. Caiu um pouco. Ok, peguei por aqui, o Leonardo caiu. Vamos ver se ele voltou. E caí desde o início? Não, já agora no final. Ok, deixa eu ver se vai aparecer meu nomezinho ali. Apareceu, legal. Então, esses voos todos, eles têm o DOV, que paga todo os procedimentos de chuva, de vento, de altitude, etc. Mas no Navigation Display, você tem geralmente o piloto, por questão de procedimento, ele geralmente habilita o WX, que no bico da aeronave, ele tem aquele sonar que detecta linhas de pressão. E aí essa linha de pressão justamente é complicado. Quando você pega uma baixa pressão, você tem aqueles cortantes de vento, aqueles cúmulos nimbus, aquelas vamos dizer assim, aquelas nuvens altíssimas e tal. Pô, lá em cima você vê aquele negócio tudo preto. Então, o que acontece? Nessa posição, quando assim, no meio que aconteceu dessa baixa pressão, está se dirigindo para a rota do avião, é aí que ele vai fazer o step climb, ou então ele vai fazer uma requisição para sair do centro da aerovia para a direita ou para a esquerda, que ainda continua na aerovia, mas ele tem esse jogo de cintura para sair 5 milhas de um lado, 5 milhas do outro, para poder minimizar evitar essa coisa de turbulência. Mas a turbulência é uma ruim, quer dizer, você pega, às vezes, está na beirada, você já pega ele.
E aí, o que acontece? Você não é, tem um termo errado que fala. Vamos ver se voltou. 17 segundos, vamos ver. Voltou. Que eles falam assim, caiu no vácuo. Não existe vácuo dentro do nosso planeta, né? Não existe ausência de gravidade, né? Então, mas a situação que é que os ventos são horizontais e verticais muito fortes e o avião dá uma queda assim como se fosse numa montanha-russa. Aí ele faz uma queda que vocês acham que o avião desceu quase a altitude toda, mas não, ele deu uma queda e o peso da aeronave faz você sentir na bunda essa pressão que está caindo, né? Então ele geralmente faz o quê? Ele diminui a velocidade, que é uma das condições para sair ou para minimizar esse problema, né? E também aumenta a altitude, requisita altitude, se achar que tem uma baixa pressão mais na frente ou muito longa, então você tem que fazer a coordenação justamente com o operador naquele momento, ou numa FIA oceânica, alguma coisa parecida. No caso do que aconteceu com vocês também, foi que voltou. Aí já é emergência. Ele chega para o controlador e fala assim, emergência, problema na engine, é papo reto, ele já paga os procedimentos todos para o retorno, qual é o aeroporto mais próximo e faz toda a rota rapidamente, ele e o copiloto, para voltar. Só que acontece o seguinte, muitas das vezes ele está sobrepeso, ou POW, né? Então ele está sobrepeso para aquela pista, ou então para aquele avião para pousar, então ele faz o alijamento do combustível. Ele reduz o nível do combustível para ter o peso certo para fazer o pouso. Ou por causa da pista, ou por causa da compactação da pista, ou até por causa da aeronave que não aguenta o pouso com aquelas condições cheias, já tem combustível, já estava combustível provavelmente cheio, mais alternativa, tem o número de passageiros, tem bagagem, então é muito peso. Então eles fazem isso rapidamente, mas via FMC, eles logo falam do alijamento, disparam o alijamento no overpanel, que é o painel de cima. Então ele faz todo esse esquema. Tudo deixa eu cair de novo. Voltou. Tudo é muito calculado e tudo muito bem feito. Eu recomendo as pessoas acessarem no YouTube do Lítio. Ele chama Lítio. Ele foi um mecânico de voo muito bom até, acho que não sei se da Varig. Então ele tem cada coisa muito legal. Ele fala assim, muito tecnicamente, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa que não conhece consegue entender o que ele está falando. Aviões de Música, se eu não me engano, o nome do canal dele. Desculpa o câmbio, tá, Sérgio? Eu sei que também está na saideira e eu vou voltar para você rapidamente aí. Rapidamente, até uma gozação, né? PO2 SLX, PY1 LO. Ok, Leonardo. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Sérgio Guarulhos. Eu acho que depois dessa aula de hoje, todo mundo aqui pode se considerar piloto e copiloto. E até engenheiro de voo, né? Bacana, hein? Acho que eu já até aprendi um pouco aí. Acho que já dá para ir pro simulador do Marcos, hein? Ai, bacana aí. Tá bom, senhores, são 22 horas e 19 minutos e eu já vou me despedindo de todos por aí. Quem desejar ficar aí, continuar o assunto, a conversa, de muito interesse, não só a gente, né, como também há muita gente que está nos ouvindo aí, tá bom? Vou passar a palavra a cada um, primeiro ao Silvio, Papa Universidade 2, Sierra Romeo Kilo Silvio, suas considerações finais e todo o seu comentário a respeito, Silvio. Palavra.
Vai ser por aí, retorno P2 Sierra, Romeu Kilo Silvio, comprando base aqui em Itaquera. Já peguei turbulência também. Na hora do que tava servindo, que antes servia lanche, servia os negócios no voo, mesmo o voo doméstico serviu uma comidinha mais ou menos, né? E acho que era tarde, nós tava voltando de Santa Catarina. Aí começou lá uns avisos lá, o pessoal recolhendo tudo, recolheu toda o que tinha em cima das mesinhas, já saiu o aviso de colocar o cinto, aí deu uma turbulência legal, hein? Deu um negócio... você fica assustado, porque você não sabe se... Mas é aquilo que o Léo falou, né? Ele vai procurar a menor alternativa para não entrar numa nuvem. Muitas vezes tem gelo lá dentro, tem alguma coisa que pode causar algum problema maior, né? Mas assim, dá uma má impressão, né? Você fica meio que põe o cinto, põe não sei o que e tal, e recolhe tudo, e aí é meio ruim, tá bom? E por mais que você já esteja mais ou menos acostumado, você sente um pouco de receio, né? Você não sabe o que está acontecendo, né? Mas tá bom, boa noite a todos por aí, recomendações aí a todos, uma noite, um bom sono aí reparador, tá bom? Aos que estão ouvindo a gente por aí também, aos corujas, uma boa noite. E eu também vou fazer um KX aqui, que hoje eu levantei um pouco cedo e já estava aqui já meio que dando prestando atenção, mas já meio que fugindo um pouco, tá bom? Mas, TKS, pela contestação, vou retornar ao Sérgio e ele passa a distribuir a palavra aí. Sérgio, P2 Sierra, meu querido Silvio e os amigos aí que vão à sua escuta. Ok, Silvio. Papa Universidade 2, Sierra Romeo Kilo. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Então vamos ao Marcos. Marcos, Papa Universidade 2, Serra Vitor. Suas considerações finais e todos os seus comentários técnicos e científicos. Palavra, Marcos. Ok, Sérgio. Ok. Vamos... É um tema legal esse daí, né? A gente podia depois voltar de novo mais algumas vezes nesses temas aí, que a gente fica horas aqui batendo papo tranquilamente, né? Me lembro de uma ocasião que eu estava voltando de Salvador e eu estava se eu não me engano, acho que era no Airbus lá, no A10, que era um que a VASP tinha na época. E realmente o avião deu aquela verdadeira estolada no céu, né? Cara, parece que o bicho caiu uns 10 metros de altura, né? A gente sabe que não é tudo isso, mas dá uma sensação, né? Então, você fica preocupado, porque apesar que naquela época que eu estava voltando de Salvador, o avião estava batendo lata, né? Era eu, a tripulação, o comandante, o piloto, copiloto, né? E mais meia dúzia de passageiros. Então você imagina, o avião fazendo puta de um barulhão dentro de uma turbulência, né? Mas o avião foi preparado e montado para suportar certos tipos de turbulência. Mas a gente volta a falar nesse assunto mais adiante, né? Muito boa noite a todos, ao Sérgio, Silvio, Leonardo, Cipriano, Dona Carla. Melhoras lá pro Simonca e pro Flávio. Bastante água lá. Simonca, muita água. E amanhã estaremos de volta aqui com todos novamente, tá bom? Muito boa noite a todos, aos corujas, pelo Roseline e pelo mundo. Sérgio, palavra, P2 Serra Vitor, P2 Serra Lima X-Ray. Roger. Ok, Marcos. Papa Universidade 2, Serra Vitor. Retorno em Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Bacana aí. Obrigado, amigo. Boa noite, um abraço.
Papa Uniforme 2, Tango Romeu, Quebec. Menino Cipriano, palavra. Suas considerações finais e seus conhecimentos técnicos e científicos, Cipriano, palavra. Ok. P2 tem aqui, retornando por aqui. É negativo de conhecimentos técnicos, né, Sérgio? A gente está aqui para aprender com os mestres aí, né? Tá? Faltou só acrescentar que essa ocorrência desse vácuo, né, como o pessoal costuma reportar, e o Leonardo acabou de explicar que não existe vácuo, né? Mas é comum de falar, houve um vácuo, né? Isso aconteceu de repente, todo mundo dormindo e de repente aquela queda, mas foi uma queda, tremeu tudo, aquela queda enorme e as aeromoças ali, sabe, acordando o povo e apertem os cintos, meus sobrinhos, coitado. Padrinho, isso é normal? Aí eu pensei comigo, né, falei, vou falar aqui, né, o menino está viajando pela primeira vez, acho que é uma coisa importante, né, o Leonardo? É sempre manter a calma, né? Nunca propagar o desespero, a preocupação, falar o que não sabe, né? Proferir alguma besteira, né? Como aquela vez lá, como eu falei lá, que estava voltando combustível, pensou, levando lá, falei, pessoal, na asa aqui do nosso lado tá saindo bastante combustível, e na asa de vocês aí também tá? Já pensou? Então manter a calma, isso é muito importante, né? Tanto é que o pessoal lá, acho que é tripulação, né, que chama, né? Orientada, se for o caso, até dar um sossega-leão lá. Tem alguém lá se começar a atrapalhar os procedimentos, né? Uma boa noite a todos. Amanhã eu vou ouvir esse papo gostoso aqui, tá? Recomendações ao Papa Uniforme Serra e Eco, o Flávio e o P2 e Mike Lima Oscar, o Mídio, o Alexandre, né? Então os dois estão dodói, tem que se cuidar, hein? E TKS a todos aí por participarem da forma como estão participando, né? Rádio escuta, deitadinho, e precisando da gente, a gente monta uma operação resgate aqui, hein, tá? Então a gente já está prontinho para tirar o brevet, né, ô Sérgio? Gostei, hein? Falta muito, hein? É uma pergunta que depois, no final, quando o Leonardo for dar as considerações finais, poderia recordar quanto tempo em média leva um curso para ser um piloto, hein? Tá bom? Boa noite a todos, um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. TKS pela oportunidade. Vou deixar com o Sérgio e já vou deixando a dona Carla preparada para as considerações finais. P2 Serra Lima X-Ray. TKS, meu amigo, pela oportunidade, pelo que é assim, até amanhã, se Deus quiser. P2 tem aqui. Solamente rádio escuta, porém, até o término desta rodada magnífica. Roger, Sérgio. Ok, Cipriano, Papa Universidade 2, Tango Romeu, Quebec. Em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Chegou o Alexandre aí, Papa Universidade 1, Mike Alpha Fox. Alexandre, boa noite, um abraço. É rodada Noite dos Amigos, edição 015, Digital Voice, através da TG 72431, Distrito Federal. A gente já está encerrando, mas não vamos deixar de te cumprimentar e te agradecer por você ter acessado a TG e vir falar aqui com a gente, tá bom, amigo? Papa Uniforme 1, Mike Alpha Fox. Palavra, Alexandre, satisfação. O Sérgio caiu? Entrou o Papa Uniforme 1, Mike Alpha Fox, e eu passei a palavra para ele, Léo. Só um minutinho. Ok, o Papa Uniforme 1, Mike Alpha Fox, boa noite, um abraço. Tá só na coruja por aí. Rádio escuta ou rádio ouvinte. Bacana. Espero que tudo esteja bem com o senhor. Também chegou o Papa Uniforme 2, Kilo Mike Lima. Landini, boa noite, um abraço, satisfação, palavra. Ok, P2 Serra Lima X-Ray, boa noite, Sérgio.
boa noite, Romeu Quebec, P2 Serra Serra Vitor, P2 Serra Romeu Kilo e P2 Vitor Romeu Hotel. E ao Léo também. Léo, boa noite, aquele forte abraço estemido a todos, um excelente final de quarta-feira. Bom, eu fiquei somente em Coruja por aqui, aprendi muito com o que você falou, expandiu aí o negócio dos aviões. Fiquei o tempo todo na Coruja, ok? Somente em rádio ouvinte, desde o princípio, ok? Um bom final de semana, um bom final de quarta-feira a todos, tá bom? Fiquem todos com Deus. TKS pela oportunidade, Sérgio, tá? Mas hoje eu fiquei somente em rádio Coruja. P2 Serra Lima X-Ray, P2 Kilo Mike Lima. Ok, Landini. Papa Universidade 2, Kilo Mike Lima, em retorno a Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Tá bom, então você já teve a primeira aula do brevet, hein? Tá bom? Amanhã é segunda e a gente vai assim, tá bom? Você vai ser um grande piloto e comandante de avião, Landini. Bacana aí. Então vamos ao Papa Yankee 1 Lima Eco Oscar. Leonardo, suas considerações finais, amigo. Palavra. Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Papa Yankee 1 Lima Eco Oscar. Boa noite, Landini. Muito obrigado aí. É uma diversão a gente bater papo e uma coisa que eu também gosto muito, que é a aviação. Amo muito essa modalidade de profissão, essa profissão, na verdade, né? Eu acho muito, muito legal. O Cipriano, existe turbulência em céu cristalino, céu que a gente chama de céu de brigadeiro. Evidente que isso também tem informação no Navigation Display. Provavelmente o piloto achou que era complicado ou era problemático fazer algum desvio de rota, alguma coisa, e decidiu. Ou então decidiu enfrentar, né? Achar que ou então ele tinha no Navigation Display dele uma informação de baixa pressão, porque aí aparece do verde até o roxo, né? Mais afastado, e vocês pegaram a rebarba dessa baixa pressão, né? É isso. Então, eu ri muito aqui quando você falou do teu sobrinho uma coisa, uma pessoa, daqui a pouco ele está morto. Essa foi boa. Ai, caramba, se vocês imaginassem na fábrica ou na Boeing, do Airbus, o número e o número de testes que são feitos e como uma asa consegue envergar, parece até uma asa de pássaro. Ela consegue envergar muito, ela tem uma flexibilidade assim gigantesca. Até porque tem toda uma estrutura. A aviação também evoluiu muito, né? As ligas, os arrebites, tudo evoluiu. E você tem nos cheques você tem que fazer que eles chamam de cheque de célula, ou na verdade fazer a manutenção de célula, que é justamente descer tudo, fazer uma geral, né, para ver. E eles têm ultrassons para saber como que está cada rebite da aeronave, se está desgastado, se está assim. E o negócio é muito sério, né? Muito sério. E para ser um piloto depende muito da grana que você tem para investir. Porque o que acontece? Você tem que fazer o piloto privado, depois o piloto comercial e todas as outras cartas ou experiência, vamos dizer assim, que requer um piloto. Instrumento, multimotores, e fora disso você também faz as provas técnicas, como é a Anatel, né? Na ANAC, isso. Então você também faz essas provas. E também faz, dependendo, piloto privado você faz a cada ano o exame médico, o CEMAU.
E piloto comercial a cada 6 meses. E é muito rigoroso, muito rigoroso. Então, depende muito. É assim, eu, no caso, eu demorei uns 3 anos para completar. E aí, logo na teoria, eu fiz logo as provas de PP e PC. E o complicador todo, deixa eu cair aqui um pouquinho. E o complicador todo é que as provas são pegadinhas, sempre. Ou seja, quando você, por exemplo, tem uma prova de navegação aérea, e aí eles te estipulam uma coisa, tipo, do ponto A ao ponto B, você tantas milhas e você tem um vento de través de tantos nós. Qual é a proa que você vai ter que aplicar para você conseguir chegar no seu ponto B? Bom, aí você vai fazendo com as Jetsons, né, as réguas para não pode calculadora, apesar que eu tenho uma coloratura só de aviação, muito legal, assim, muitas coisas, e ela já sai os vetores, aquelas coisas todas. E da ASA Pathfinder, se eu não me engano o nome da calculadora. Aí você tem os Jetsons, que são os disquinhos que são obrigatórios do piloto ter no voo, ou as réguas de plotagem. E aí você vai fazendo os cálculos e tudo, aí acha no resultado. As questões subsequentes têm resposta para cada resultado que você fez a primeira. Então, se você errou na primeira, você vai zerar a prova, você vai errar todas as outras. Então, isso é com regulamentação, a parte de mecânica, tudo isso, todos esses. Então, você tem que estar muito esperto, muito tranquilo para fazer a prova, refazer ela e depois entregar ela. Então, eu acredito que uma média de 4 anos, de 3 a 4 anos. Se eu tiver muita grana para investir, para adquirir logo pacotes de voo, aí você consegue em 2 anos fazer isso. Bom, um abraço para todos, muito obrigado pelo papo, foi muito bom. Sérgio, um grande abraço, uma boa noite, até amanhã se Deus quiser. Silvio, Marcos, Dona Carla, Cipriano, Landini, um grande abraço também para você. Um abraço ao Silvio, que está doentinho, mas já vai recuperar. E também o Simonca também, que já ele também se recupera. Desculpa, Simonca, eu esqueci no campo que eu estava falando do recado, mas logo eu passei, como você deve escutar, e o recado aí para o pessoal. Um abraço para todo mundo, para Roseline, para todos os gurus que estão por aí. Até amanhã, se Deus quiser. PU2, SLX, PY1, Leão. Ok, Leonardo. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, Leonardo, Rio de Janeiro. Boa noite, um abraço aí, tudo de bom. Tá bom, senhores? A dona Carla vai querer fazer as suas considerações finais. Cipriano, Papa Universidade 2, Victor Romeu, Hotel, palavra. Ok, Sérgio. Nós demos uma unha cada aqui, eu e ela aqui no rádio, hein? Eu desliguei o meu, pra ela falar no dela. Ela apertou o dela aqui, ficou tum. Bateria. Mas não é bateria não, é que é problema aqui de um tal de isso aqui, a gente apanha todo dia e aprende todo dia. Tá bom? Mas eu vou passar. 73 para todo mundo aí, na carona do Cipriano. Tá na carona aqui, tá bom? Tá bom? Serra Lima aí com vocês. Continua por aí. Hoje tu vai dormir às 11, hein? E amanhã eu vou levantar às 5 também, hein? 5 para as 9, 5 para as 8, às vezes é 5 para as 10, hein? Tchau, Sérgio. Dá prosseguimento aí. Boa noite aí, dona Carla. Foi de carona uma vez mais, hein? Um abraço para vocês. Até mais. Adiante, Sérgio. Boa noite, Landinho. Um abração. Deixa eu cair. Ok, retornando, agradecendo aos radioamadores participantes na data de hoje, pela minha ordem no meu painel WPSD. Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo Silvio. Papo Uniforme 2, Serra Vitor Marcos. Papo Uniforme 2, Tango Romeu Quebec Cipriano. Entrou e está nos ouvindo
Papa Uniforme 1, Mike Alpha Fox, Alexandre, Rio de Janeiro. Papa Uniforme 2, Kilo Mike Lima, Landini, São Paulo. Papa Yankee 1, Lima Eco Oscar, Leonardo, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Papa Uniforme 2, Victor Romeu, Hotel Dona Carla. E esse que vos fala, Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos. A todos nosso muito obrigado, que Deus abençoe aos senhores e todos os seus familiares. E amanhã, no horário das 20 horas e 45 minutos, estaremos por aqui, esperando a todos e agradecendo também aos Rádio Escuta, Rádios Coruja e os Rádio Ouvintes, e todos aqueles que estão nos ouvindo através da Roseline e demais meios de comunicação, como podcast, como também o YouTube, e também a gente vai estar também no ao vivo do Léo, hein? No bit.l Yankee Leonardo, tá bom? É o Léo, né? Corrigindo o Léo. Tá bom, senhores? Obrigado a todos, uma boa noite. Que Deus abençoe os senhores e todos os seus familiares. E até amanhã, com boa noite.